Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui no nosso canal para mais um quadro Qual é a Diferença? Bom, no quadro Qual é a Diferença de hoje, nesse episódio de hoje, nós vamos narrar a distinção entre o crime de injúria e o crime de desacato, ou conhecido como desacato à autoridade. Os dois, eles têm modos de ataque bastante semelhantes, pessoal. Porém, injúria e desacato, eles se diferenciam sobretudo em relação ao bem jurídico protegido. Bom, a injúria está situada, como nós já falamos, né? Nós temos um quadro sobre calúnia, difamação e injúria no nosso canal, ao qual remeto vocês também. Ela está situada entre os crimes contra a honra, lá no artigo 140 do Código Penal brasileiro. Por outro lado, nós temos o crime de desacato situado no artigo 331 do Código Penal brasileiro de 1940, ou seja, lá no final do Código. A injúria é um crime contra a honra, contra um bem jurídico individual, lá no início do nosso Código Penal, está situado entre os crimes contra a pessoa. E o desacato é um crime contra a administração pública, que está no título 11, o último título do nosso Código Penal. Então, o bem jurídico protegido no desacato à autoridade, no artigo 331, é a administração pública e não a honra individual, ok? Então, essa primeira diferenciação ela é muito importante, ela é bem marcada pela doutrina, no seguinte sentido. Quando a injúria, que é uma humilhação, que é um ultraje, que é algum tipo de xingamento dirigido a uma pessoa individual, diz respeito à sua vida privada, diz respeito à sua condição, à sua dignidade pessoal, nós temos então um crime contra a honra. Quando, pelo contrário, a ofensa ela vai dirigida a órgãos públicos, ou seja, a administração pública como um todo, aí nós temos o desacato. O desacato, se a gente quiser diferenciá-lo basicamente da injúria, além do fato de estar muito mais vinculada à função pública, a gente pode colocar da seguinte maneira. Na injúria, eu ofendo uma pessoa que eu conheço e também pelas razões muito peculiares, pessoais dela, individuais dela. Ainda que eu não a conheça tão bem, mas o fato é que eu estou ofendendo condições pessoais relativas à dignidade ou decoro. Lá está descrito no tipo de injúria, no artigo 140, injuriar alguém ofendendo a dignidade ou decoro. Então, são marcantes as características pessoais aí desse bem jurídico que é a honra individual, ok? No desacato, nós temos essa ofensa à administração pública, aos órgãos e ao funcionamento da administração pública como um todo. Então, lá diz desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Aí nós temos um outro foco que é justamente a ofensa à função pública. Tanto que se eu, de maneira bastante fungível, trocar aquele servidor público por qualquer outro, a ofensa vai ser a mesma, não se trata das características pessoais daquele servidor público, ok, pessoal? Então, quando a pessoa ofende um servidor público, ali durante a execução de sua função, ultraja e humilha esse servidor, essa pessoa poderia fazer isso com qualquer outro servidor que se miscuísse nessa mesma condição, ou seja, se eu troco o servidor por um outro servidor público, uma outra pessoa, servidor público, fazendo a sua mesma função, por exemplo, lavrando uma multa de trânsito, então nós temos ali que a pessoa vai ultrajá-la e humilhar do mesmo jeito, porque a questão não é que é a pessoa A ou B, mas sim que está tendo um traje, né, e uma ofensa dirigida à administração pública como um todo, é uma ofensa ao Estado e, portanto, o bem jurídico é coletivo e não individual. Ok? Bom, a injúria ela tem penas bem mais suaves, né? Atingindo o bem jurídico individual, ela tem pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. E no caso do desacato, nós temos penas mais severas, de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, nós temos lá uma ofensa ao bem jurídico coletivo, de uma maneira mais grave e que muitas vezes vai até impedir o exercício deste serviço público, ok? Então, esse ultraje vai dirigido à função pública e não à pessoa individual do servidor público. É importante dizer que esse delito ele pode ser cometido contra o servidor público nas suas mais variadas funções e mesmo fora da função pública, mas em razão dela. Então, eu ofendo o servidor público, pode ser ali no meio da rua, no ponto de ônibus, mas porque ele mais cedo me multou. Então, ele não precisa estar no momento do exercício da função, mas é em razão da função. Ele pode estar ali exercendo sua função, trajado como policial, por exemplo, ou ele pode estar mais tarde em algum outro local e ali eu remeto a ofensa novamente a ele por causa do que ele fez, por causa do exercício da sua função pública. Então, no exercício da função ou em razão dela, temporalmente, o servidor pode nem estar mais no exercício da função. Ok? Já a injúria não tem essa característica, né, funcional como a gente colocou, é crime contra a honra. Mas é importante que se diga, a injúria pode sim ser dirigida a funcionário público, ok, gente?
Tanto é assim que nós temos o artigo 141, logo depois da injúria, com causas de aumento de pena, várias causas de aumento de pena, de 1/3 da pena dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, por causa da condição de servidor público ou em razão dela. Então, artigo 141, inciso 2º do Código Penal brasileiro, tem aumento de pena relativo à condição de servidor público. Como fica isso? O servidor público pode ser ofendido na sua honra individual também? Sim, mas aí são características mais ligadas à pessoa do servidor. E outra coisa que se assinala muito bem para diferenciar, distinguir desacato à autoridade e injúria pela doutrina, é que o desacato ele acontece presencialmente, diante da pessoa do servidor público, muitas vezes naquele momento em que ele está, por exemplo, executando uma ordem legal. Já a injúria contra servidor público, ela pode acontecer no exercício das funções, mas vai estar mais marcada pelas ofensas a características pessoais do servidor, sua dignidade pessoal, seu decoro individual, que são os bens jurídicos que são atingidos pela injúria, e ela pode acontecer, gente, quando tem essa causa de aumento de pena, já que ela pode ser dirigida também a servidor público, mesmo não estando na presença dele. Então, outros meios são admissíveis para a execução da injúria, que não apenas aquela palavra dirigida ali diante do servidor. Pode ser através de meios digitais, um e-mail, um telefonema, aí nós temos a injúria e não o desacato, ok? Desacato, que é crime mais grave, só vai acontecer, segundo a doutrina e jurisprudência, na presença do servidor público. Já a injúria admite outros meios, também meios mediatos de ofensa, através de meios interpostos aí, cartas, e-mails, telefonemas, mensagens, de celular, e isso vai configurar injúria e não desacato, que só acontece na presença do servidor público. Importante dizer que o desacato ele pode vir também acompanhado da desobediência, que é o artigo anterior, o artigo 330 do Código Penal, também crime contra a administração pública, quando então se desobedece à ordem legal de um servidor público. Então pode acontecer a desobediência, a resistência, que é essa desobediência que já está, que é executada através de violência, de grave ameaça, resistência no 329 é um crime ainda mais grave. Então não há problema algum em se culminar as penas da desobediência a uma ordem legal ou até da resistência com o desacato à autoridade, certo? E o desacato, ele admite as mais variadas formas de execução. Posso sim dirigir algum tipo de palavra ofensiva ao servidor público, tanto a ele quanto a qualquer um que estivesse desempenhando a sua função pública. Posso também fazer gestos altamente ofensivos ao servidor, como, por exemplo, o ato de rasgar uma multa que foi lavrada, jogar em cima do servidor, jogar no chão, pisar na multa. Tudo isso também são gestos que configuram desacato à autoridade, crime do artigo 331 do Código Penal. Isso está muito em voga ultimamente quando a gente vê essas ordens importantes de cumprimento de medidas sanitárias preventivas na pandemia. Vou remeter ao vídeo que nós já falamos na semana passada. Isso é crime, que é a violação do uso obrigatório de máscaras e outras medidas sanitárias preventivas durante a pandemia. Então, vou colocar o vídeo para vocês aqui no final, para vocês visualizarem, ou seja, são ordens que estão impostas por decretos municipais e estaduais, são normas legais também, e elas vão entrar ali no conteúdo da lei penal. Ou seja, quando se viola a medida sanitária preventiva, se comete o crime do artigo 268 do Código Penal, que remete a decretos, portarias e resoluções. Então, se trata também de lei, e de lei penal que a pessoa está infringindo, cometendo o crime do artigo 268 do Código Penal. E, além disso, ao desobedecer essa ordem de usar a máscara, se a autoridade impõe que ela seja posta, por exemplo, a pessoa tem a máscara em mãos, a pessoa comete o crime, que eu já me referi aqui, de desobediência, artigo 330, se ela não tem a máscara em mãos, então ela não está sendo ordenada a colocá-la já, mas então é imposto uma multa municipal, ou até o crime, de infração de medida sanitária preventiva. E nesse momento em que a multa é lavrada, costuma acontecer, mais que a desobediência, o próprio desacato do artigo 331. E ali, claro, a pessoa está infringindo, sim, uma lei penal que impõe o respeito às medidas sanitárias preventivas, certo? Então, o desacato é um crime contra não a autoridade pública em si, mas a administração pública, pode ser cometido por qualquer pessoa, qualquer cidadão, não importa se servidor público também ou não, porque diz respeito ao respeito à administração pública, e pode muitas vezes violar o bom andamento da administração pública. Já se considerou que o desacato poderia não ser crime, poderia ser atípico,
uma vez que há uma certa a liberdade de expressão que está no artigo 5º, nos incisos 9 e 10 da Constituição Federal, principalmente o 9, né? Ela encontra limites também na honra individual das pessoas, mas não no respeito à administração pública. Então, poderia haver aí uma certa atipicidade do crime de desacato, já que o cidadão teria direito a expressar sua opinião. Mas o fato é que, finalmente, o STJ entendeu que não, que esse delito ele continua sendo crime, ele tem sua atipicidade fundada, sobretudo quando há um desrespeito não fundamentado ou infundado à administração pública. Quando há, isso já não é de hoje, né, que a doutrina assinala, uma queixa que é fundada, uma demora excessiva, alguma coisa que está acontecendo ali no andamento do serviço público, e há uma reclamação fundamentada do cidadão contra a administração pública, aí não há o desacato, porque nós temos no desacato o desrespeito, a vontade de ofender, isso é muito marcante no desacato, como também no crime de injúria, né? Não é uma palavra qualquer, é uma palavra feita para ofender aquele servidor, certo? Agora, e administração pública, que é o bem jurídico. Agora, quando há uma crítica fundamentada, a pessoa fica irritada, já aguardou horas e horas numa fila, o serviço não anda, aí a própria doutrina e a jurisprudência já assinalam de há muito tempo que não há o crime, certo? Esse protesto ele não pode ser fundado nem fundamentado em algum tipo de desrespeito que tenha havido ali ao cumprimento do bom funcionamento da administração pública. Se a crítica é fundada, não há desacato. Agora, quando a crítica não é fundamentada, já ficou mais do que assinalado que o desacato é sim crime, é um ato típico disposto no artigo 331 do nosso Código Penal brasileiro. Bom, por hoje é só. O nosso quadro Qual é a Diferença entre Injúria e Desacato à Autoridade fica por aqui e voltamos proximamente com mais quadros no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.